Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje vamos dar início às resoluções das questões mais fáceis de física do Enem 2020, juntando todas as aplicações. No vídeo de hoje nós vamos resolver 4 questões. Então fica ligadinho, mas antes já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Na tela, a primeira questão de hoje. Olha só. Enem 2020. Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Olha só, fera, nessa questão aqui nós temos fundamentos da cinemática. Uma questão sobre trajetória. Na questão, ele fala que a bolinha rola com velocidade constante sobre a superfície de uma mesa horizontal, o que vai caracterizar para a gente um lançamento horizontal. Mas tá vendo? O que seria o lançamento horizontal? Olha só, fé, vamos imaginar que nós temos aqui a plataforma, que seria a superfície da mesa horizontal, e que essa bola vai rolar sobre essa superfície com velocidade constante. Tranquilo? Então vamos imaginar aqui inicialmente essa situação onde a bolinha vai rolar sobre a superfície da mesa com velocidade constante. Beleza? Quando a bolinha abandonar aqui a mesa, perceba que quando essa bolinha aqui abandonar a mesa, ela vai ficar sujeita à aceleração da gravidade. Isso aqui vai caracterizar, como eu falei para vocês, um lançamento horizontal. Essa bolinha ela vai abandonar a mesa com uma velocidade constante. Ao abandonar essa mesa, ela vai ficar sujeita à aceleração da gravidade. Aí vamos lembrar que o lançamento horizontal nada mais é do que a composição de 2 movimentos que acontecem simultaneamente. Na direção vertical, por conta da aceleração da gravidade, que é sempre vertical e para baixo, sempre vertical e orientada para o centro da Terra, essa partícula aqui, esse corpinho, vai descrever um movimento uniformemente variado. Então, na direção vertical, por conta da aceleração da gravidade, essa bolinha vai descrever um movimento uniformemente variado. Enquanto na direção horizontal, como nós não temos aceleração, essa bolinha descreve um movimento uniforme. Então, quando você junta, quando você pegar a composição desses 2 movimentos que acontecem simultaneamente, na direção vertical, um movimento uniformemente variado, e na direção horizontal, um movimento uniforme, a trajetória descrita por essa bolinha seria uma trajetória parabólica. Tranquilo? Então, no lançamento horizontal, a trajetória descrita pelo móvel é uma trajetória parabólica com sua concavidade voltada para baixo. Beleza? Então, nessa questão do Enem 2020, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando da sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de nível fácil, pegando todas as aplicações do Enem 2020. Na sua tela, vamos lá para a nossa próxima questão. Se liga. Enem PPL 2020. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong
tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor da gravidade na Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria um alcance. Olha só, fera, nessa questão ele já está falando sobre o lançamento oblíquo, né? Que assim como o lançamento horizontal, também vem da composição de dois movimentos que acontecem simultaneamente. Se liga, no lançamento oblíquo, o que é que nós teremos aqui? Vamos considerar que eu estou lançando um corpo obliquamente com uma velocidade inicial V0, tranquilo? Então imagina que eu vou lançar aqui um corpo obliquamente com uma velocidade inicial V0, onde essa velocidade inicial V0 forma aqui um certo ângulo alfa com a direção horizontal. Quando esse corpo é lançado obliquamente, do mesmo jeito que aconteceu no lançamento oblíquo, esse corpo ele fica sujeito exclusivamente à aceleração da gravidade. Tranquilo? E assim como foi no lançamento horizontal, se você faz a decomposição desse movimento, eu posso trazer essa velocidade inicial do lançamento aqui para a direção horizontal, e eu teria a componente da velocidade horizontal, que nós chamamos de componente Vx, a componente horizontal da velocidade, e nós podemos trazer essa velocidade aqui para a direção vertical. E aí nós teríamos a componente vertical da velocidade, que nós também chamamos de V0y. Então, no lançamento oblíquo, nós também temos a composição de dois movimentos que acontecem simultaneamente. Na direção vertical, por conta da presença da aceleração da gravidade, nós temos um movimento uniformemente variado. Na direção horizontal, já que nós não temos a aceleração, essa componente permanece constante. Ou seja, na direção horizontal, nós temos um movimento uniforme. Quando você junta esses dois movimentos, quando você faz a composição desses dois movimentos, a trajetória descrita no lançamento oblíquo é uma trajetória parabólica com concavidade voltada para baixo. Tranquilo? E ele está falando nessa questão sobre o alcance horizontal. Esse alcance horizontal, fera, é exatamente essa distância horizontal percorrida pelo nosso projétil. Tranquilo? É o nosso ΔSx, é o nosso alcance. Mas tá vendo? Não? Como no eixo X, o móvel, a partícula, o projétil, né, executa um movimento uniforme, nós temos que esse alcance, esse ΔSx, é igual a componente Vx vezes o tempo total de voo. Beleza? Então esse alcance, ele depende da componente Vx e depende do tempo total de voo. Tranquilo? Mas ele está fazendo a comparação de um salto oblíquo na Terra, pegando as mesmas condições do salto oblíquo na Terra, agora acontecendo na Lua. Tranquilo? Se são as mesmas condições, eu considero que seria a mesma velocidade inicial. Então essa componente horizontal da velocidade na Terra e na Lua é a mesma. Então para nós, isso aqui não muda. Isso aqui para nós é uma constante. Mas esse tempo total muda. Porque o tempo total
no lançamento oblíquo, ele depende da aceleração da gravidade. Como eu falei para vocês, no eixo Y, o movimento descrito pela partícula é um movimento variado. Ah, e se você quiser uma aula completa sobre lançamento horizontal e uma aula completa sobre lançamento oblíquo, no card aqui em cima, você pode acessar, que eu tenho aqui no canal Física Retada, uma aula exclusiva só para lançamento horizontal e só para lançamento oblíquo. Mas no eixo Y, essa partícula executa um movimento uniformemente variado. E vamos lembrar que no movimento uniformemente variado, a componente Vy é igual a componente V0y menos GT. De boa? Porque eu vou considerar o nosso referencial para cima e a gravidade é vertical e para baixo. Tranquilo? Mas se você calcula o tempo de subida, nós sabemos que quando a partícula atinge o ponto mais alto, quando esse corpinho atinge aqui a nossa altura máxima, a componente vertical da velocidade vale zero. E ele só tem componente na direção horizontal. Na altura máxima, ele só tem velocidade Vx. Então, se eu sei que na altura máxima a componente vertical da velocidade é zero, eu consigo calcular o tempo de subida. Esse tempo de subida, fera, levando essa velocidade Vy para zero, eu teria que a gravidade vezes o tempo de subida seria igual a componente V0y. Ou seja, o tempo de subida seria igual a componente V0y sobre a gravidade. Beleza? Mas aí se eu estou pegando as mesmas condições do salto oblíquo na Terra, eu pego as mesmas condições na Lua, essa componente V0y para a velocidade é a mesma, tanto na Terra como na Lua. De boa? Ah, Taveira, mas para o alcance eu preciso do tempo total. Perfeito. O tempo total seria o tempo de subida mais o tempo de descida. Considerando que essa partícula saiu de uma posição nessa direção horizontal e voltou para a mesma direção horizontal, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então eu posso falar que o tempo total seria 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, o tempo total seria 2 vezes V0y sobre G. Tranquilo? E como na Lua ele falou que a gravidade é 6 vezes menor que a gravidade na Terra, o tempo total na Lua vai ser um tempo, fera, 6 vezes maior. Se a gravidade na Lua é 6 vezes menor que a gravidade na Terra, o tempo na Lua vai ser um tempo total 6 vezes maior. E se na Lua o tempo total é 6 vezes maior, o alcance na Lua vai ser um alcance também 6 vezes maior. Então, pegando as mesmas condições de um salto na Terra, com as mesmas condições de um salto na Lua, o alcance na Lua seria 6 vezes maior que o alcance na Terra, porque na Lua a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Sendo assim, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa D. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Letra D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa próxima questão na sua tela. Enem Digital 2020. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? Fera, perceba que nessa questão ele fala sobre uma trajetória curvilínea
com velocidade constante, trajetória curvilínea com velocidade constante, isso caracteriza um movimento circular uniforme. Fera, no movimento circular uniforme, a velocidade permanece constante em módulo, em intensidade, mas varia em direção e sentido. Apesar da velocidade permanecer constante em módulo, a aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade, da intensidade da velocidade, é a aceleração tangencial. E, portanto, no movimento circular uniforme, nós não temos aceleração tangencial. Mas existe uma aceleração que é responsável pela variação na direção do vetor velocidade. E essa aceleração que é responsável pela variação na direção do vetor velocidade é a aceleração centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, nós temos aceleração, sim, é a aceleração centrípeta. E como o próprio nome já sugere, a aceleração centrípeta, ela está orientada para o centro da trajetória. Então, a direção da aceleração centrípeta é uma direção radial e que está orientada para o centro da trajetória. Então, se você vai lá para a nossa questão, ele fala quais são a direção e o sentido da aceleração do carro. A direção é uma direção radial e apontada para dentro da curva. Então, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. E se você quer uma aula completa sobre movimento circular uniforme, no card aqui em cima eu tenho uma aula completa para você. Vamos lá para a nossa próxima questão. Enem Digital 2020. O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidroelétrica, de modo que a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidroelétricas através de redes de transmissão, o uso da energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável. Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica e da implantação de redes de transmissão em função da distância é. Preste atenção, fera, que aqui é apenas uma questão de interpretação. Ele fala no texto que o custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidroelétrica. Se ele aumenta linearmente com a distância da hidroelétrica, esse aumento linear do custo com a distância, eu espero um comportamento nesse gráfico aqui do custo com a distância, já que o aumento é um aumento linear, eu espero uma reta crescente. Aí ele fala assim, dependendo da distância, a partir de uma certa distância, o uso da energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Ou seja, independente da distância, o custo da energia solar fotovoltaica é sempre o mesmo, né? Ele fala, ó, a energia solar fotovoltaica não depende da distância. Então, o custo da energia solar fotovoltaica é a mesma coisa, é o mesmo custo dependente da distância. Mas, dependendo da distância, é melhor você investir numa energia solar fotovoltaica do que na energia de transmissão, a rede de transmissão da própria hidroelétrica, né? Então, ele pede para você desenhar o gráfico, né, que representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica, que ele chamou pela sigla ESF, e da implantação de redes de transmissão em função da
distância, tranquilo? Então perceba que ele falou o seguinte: as redes de transmissão da hidrelétrica, né, crescem linearmente com a distância. Então eu espero aqui, para esse gráfico, uma reta crescente, tranquilo? Isso representando as redes de transmissão. Mas a energia solar fotovoltaica, ela tem o custo sempre constante, independente da distância. Mas dependendo da distância, é melhor você investir na energia solar fotovoltaica do que investir em redes de transmissão. Então, para certas distâncias, a energia solar fotovoltaica é mais cara. Mas dependendo da distância, é mais fácil você investir em energia solar fotovoltaica, o custo é mais baixo do que você investir em redes de transmissão. Então esse seria o gráfico do custo em função da distância para as redes de transmissão e para a energia solar fotovoltaica. Tranquilo? E se você volta para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de boa prova do Enem para você. E com essas 4 questões, nós terminamos essa primeira bateria das resoluções de todas as questões fáceis do Enem 2020, pegando todas as resoluções, pegando todas as aplicações, beleza? Se você gostou desse nosso vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Fera, vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!